do PCC, beleza? Mais uma semana, mais um vídeo. Tamo junto. Galera, quantas pessoas, incluindo você conhece que já saiu de grupos do WhatsApp, que deixou o Facebook de lado? Tudo isso por causa dessas discussões de política das últimas semanas. Sabe o que é o mais engraçado? É porque, a princípio, os políticos deveriam ser os representantes do povo. Infelizmente, nem sempre é assim. Tá, tem pessoas que têm mesmo os valores ali dos políticos e tal, e tem algumas que ficam caçando algum que seja pelo menos o menos pior. E fica sempre aquela esperança de que não seja tão ruim quanto a gente estava esperando. E aí, nos presidenciáveis, por exemplo, a gente tem sim a galera que realmente se identifica com os dois que estão aí no segundo turno, mas se você for parar para analisar, juntando a rejeição dos dois nas pesquisas ainda, quando tinham os outros candidatos, eles chegavam a quase 90%. Engraçado, né? Dois finalistas que chegam com a rejeição de quase todo o povo brasileiro. E a gente fez até um vídeo falando de restaurante, quando você tem um cardápio com muitas opções, é complicado de escolher, não sei o que, mas é melhor você saber que tem opções do que você ter apenas uma ou apenas duas, enfim. Infelizmente, algumas pessoas votaram em um determinado candidato, e eu não estou falando infelizmente porque eu queria o outro, não é por isso, mas é porque pensam apenas na questão, era a única opção que a gente tinha. Não, não era. Existiam outras opções. As outras opções eram ruins. Aí tudo bem. Você pode até falar que das outras opções você achava que esse era o mais forte ou que você preferia. Mas aí não fala que é porque era o único que poderia tirar um outro, porque se não eram apenas duas opções. Mas enfim, sem essa questão aí política, eu também não tenho a intenção de fazer um debate político nos comentários do PCC, mas o que eu queria trazer de insight pra gente, primeiro é que a gente sempre tem que analisar realmente as opções que a gente tem e ver se realmente são apenas aquelas que a gente pode ter. Uma outra coisa é a gente pensar num todo. A gente não pensar só na gente, pensar num grupo e pensar como que, se um grupo estiver bem, a gente consequentemente vai estar também. Porque o ser humano é um ser, uma criatura social. Não dá para viver sozinho. Então não dá pra mim é melhor assim, os outros que explodam, não vai dar certo. Você não vai muito longe se você pensar assim. Já parou para pensar? Se a eleição, eu até coloquei isso nas redes sociais na semana passada, fosse tipo um Big Brother, que primeiro você exclui ali os que você não quer, e só lá no final você escolhe quem você acha que merece ser o campeão, ou no caso da eleição, quem merece ser eleito, talvez a gente não tivesse nenhum dos dois candidatos que a gente tem aí de presidenciável, porque a rejeição, como eu falei, somando os dois, era quase 90%. Mas também tem um outro ponto. O V de Vingança, né, o filme, ele fala que o povo não tem que ter medo do seu governo. O governo é que tem que ter medo do seu povo. Então, se a gente acha que a situação está ruim e que realmente não representa a população, os políticos que estão lá, e que a gente precisa fazer algo, por que não fazer algo? Há projetos civis, né, privados, pessoas que não são do governo, não tem nada a ver com o governo, e que fazem projetos muito interessantes para que a gente possa cobrar, vigiar e falar para os governantes que a gente está assim muito ligado. Dois exemplos é a Operação Serenata de Amor, que eu já falei aqui algumas vezes, porque eu sou muito fã, que é de um grupo de jovens que começou em Brasília, mas tem jovens espalhados no mundo inteiro, que trabalham na Operação Serenata de Amor, trabalham para a Operação Serenata de Amor e para o Brasil. E o Observatório Social, que é
se eu não me engano, em Maringá, Ourinhos. Eu tive essa indicação, inclusive, desse projeto há pouco tempo atrás, do meu amigo Marcelo, que é do interior de São Paulo. E eu fui olhar e, pô, que projeto bacana. Então, e se a gente tivesse mais projetos da população para cobrar? Se no mundo utópico, né, a gente deveria ter a representação dos políticos e deixar na mão deles as ações, as decisões, e a gente poderia ficar tranquilo porque realmente estaria sendo representado, infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil não está funcionando assim. Então a gente tem que sim fazer a nossa parte, vigiar e cobrar. Não adianta a gente falar que um erra, que o outro erra, e na eleição seguinte, seja por qual for o motivo, a gente colocar de novo. Então, pensa que nem sempre uma pessoa que errou e não deve nunca mais voltar, essa pessoa é realmente ruim? Você fez uma análise, porque a gente sempre fala que a criatividade depende de repertório, depende de conhecimento. Então fiquem ligados nas notícias verdadeiras. Infelizmente tem um monte de gente mal intencionada espalhando notícias falsas de ambos os lados. Então pensa, independente do seu partido, independente de quem você quer votar, pensa que a gente tem que pensar no melhor para o Brasil. Independente de quem ganhe, vamos torcer e trabalhar, agir para que a gente possa ter um país melhor. E não só cruzar os braços e torcer porque não foi o meu candidato que ganhou e eu quero ver e provar que eu estava certo, que o que ganhou é ruim. Não, gente. Brasil, independente dos dois. Eu posso falar que eu mesmo não gosto do partido de um e não gosto do candidato do outro, mas é o que a gente tem. Então vamos ser criativos, criar projetos, criar ações para que a gente possa fazer nós um Brasil melhor. Não só ficar esperando que os políticos façam. Beleza? Então amanhã tem quadro de perguntas, sexta-feira uma convidada muito especial. E pense, e se a gente fizer a nossa parte? Abraço!